Todo o sistema social ele tem uma dimensão hidráulica. Isso vai desde os tempos mais remotos até o mundo atual. E essa dimensão hidráulica ela é o que dá coerência ao sistema social. A água tem um importante papel na evolução e na complexidade institucional em todos os tempos, em todos os espaços. Ou seja, a evolução do mundo é uma evolução no sentido de, obviamente, ganhos de complexidade de todos os sistemas técnicos, mas não só dos sistemas técnicos em si, mas naquilo em que eles representam, naquilo que eles podem estar associados a uma dimensão institucional. A água, ela é também para nós o sentido da própria existência. Ela, onde há presença de água, há vida, né? E há movimento. Então a água é também um fator de vida ou de localização e sua existência permite ou não a circulação de pessoas, de mercadorias, enfim, uma ideia de movimento. O fato de haver uma disponibilidade hídrica elevada acaba por contribuir, né, para essa ideia de que a água é um recurso natural infinito. E, na verdade, a gente sabe que não é bem assim. No próprio caso brasileiro, apesar de você ter uma média de disponibilidade hídrica que é considerada elevada, você tem que considerar as desigualdades internas que existem, né? No caso do Brasil, por exemplo, nós temos aí uma região semiárida, que você tem aí valores muito diferenciados de outras regiões do país. Um outro ponto importante também que a gente poderia citar é essa relação entre concentração populacional e disponibilidade hídrica no país. No caso brasileiro, por exemplo, você tem as maiores disponibilidades hídricas na região norte do país, onde se concentra o menor contingente populacional, e áreas mais populosas, mais adensadas, como as grandes áreas urbano-industriais do Sudeste, por exemplo, onde essas disponibilidades são relativamente muito menores. Um aspecto muito importante dessa crise é justamente colocar em discussão o desenvolvimento institucional da gestão das águas no Brasil. A gente sabe que desde 1997, com a Política Nacional de Recursos Hídricos, né, a Lei Federal 9433, houve um estímulo muito grande à criação de comitês de bacia hidrográfica, né, que seriam aí órgãos colegiados reunindo representantes, né, do poder público, dos usuários de água e da sociedade civil organizada. Mas a simples criação desses organismos não significa necessariamente uma efetividade da gestão. O que a gente tem visto em termos aí de análises da crise é que as discussões estão passando basicamente pela questão dos balanços hídricos. Você tem disponibilidades hídricas, você tem usos, né, que geram determinadas demandas e basicamente está se cotejando, né, a solução para essa crise em termos dessa relação disponibilidade e demanda. O que nós estamos também defendendo aqui é que, na verdade, você precisa agregar outros elementos importantes que passam por essa agenda territorial e aí, basicamente, a discussão sobre o uso da terra seria fundamental. Outra coisa que eu teria que acrescentar, talvez, pensando na coisa da relação montante-jusante, tem o caso aqui no estado do Rio do Comitê Lago São João, que eu estudei no meu mestrado, e lá o que a gente percebe claramente, em primeiro lugar, é que não é uma bacia hidrográfica, né? Existe uma região costeira que tem que é considerada até semiárida, ela tem pouquíssima disponibilidade de água doce superficial e subsuperficial, e é uma área turística de grande expansão urbana nas últimas décadas, e a água está vindo da onde? Está vindo de uma bacia adjacente, que é a do Rio São João, né, que tem uma dinâmica rural completamente distinta. E quando a gente olha para esse comitê, que é considerado um dos comitês mais avançados do Brasil, que implementou quase todos os instrumentos e instâncias previstos na regulação setorial atual, que é de 97, a gente percebe um histórico de algumas décadas de tentativas frustradas de institucionalização da gestão. Então a gente tem que manter em mente o aprendizado institucional que isso a gente ainda está nesse processo. E a gente percebe também junção de agendas que, quando a legislação setorial da água foi criada, não se levou em consideração essa necessidade dessa agenda territorial. Por exemplo, uma das subbacias que compõe o comitê é também uma unidade de conservação federal gerida pelo Instituto Chico Mendes.
quase que como duas agendas se sobrepondo no território e efetivamente implantando políticas, implantando ações, levando a modificações. Mas quando a gente fica num raciocínio apenas, né, do elemento H2O, a gente, eu acho, não consegue acessar as mudanças institucionais que estão de fundo para acontecer realmente uma gestão com base numa agenda territorial. Hoje, mais evidente do que nunca, de que o pertencimento a uma bacia, ela constitui, ou seja, a unidade, fechar, circunscrever a gestão exclusivamente na ideia de bacia, ela é um mito da operação, de uma ideia de operação de causa e efeito, e um mito de coerência criado numa solidariedade inequívoca entre montante e jusante. O que nós estamos mostrando que, paradoxalmente, essa gestão, quando a gente coloca de uma agenda territorial para a gestão de águas, a gente percebe que essa malha e essa bacia, mais do que coerência, ela expõe, paradoxalmente, a discordância e uma desincronização entre essa suposta solidariedade entre montante e jusante.